Olá, mãe! Então, seu filho tem 12 meses, está com 1 ano, ainda não está falando? Já está com mais de 1 ano, está chegando nos 12 meses, no mais de 12 meses, 24 meses, 2 anos e também não está falando ou começou a falar e parou de falar? Hoje eu vim falar com você sobre o TEA, o aspecto do autismo e o atraso de fala. Tá bom? Mas antes de eu começar sobre esse tema, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e compartilha, porque é muito importante você passar para as outras mães que também às vezes estão com essa mesma dificuldade, essa mesma angústia que o filho não tá falando, tá bom? Crianças com 12 meses, ela já tem que estar começando a falar as primeiras palavras, uma palavrinha solta, com um significado. Ou seja, na fonoaudiologia, na nossa linha, do desenvolvimento, a gente coloca que aos 6 meses de idade, essa criança tem que estar no balbucio, bababá, mamamá. E após o balbucio, quando chegar aos 12 meses a 1 ano, essa criança tem que estar falando frases com uma palavra. Frases são palavras com significado. Então, dá, quer, mamã, que é para mamãe, papá, que é para papai. Então, se ela já está nessa situação, ok, normal, é esse o desenvolvimento. Após os 12 meses, a gente já chega a começar que essa criança fale frases com 2 palavras. Frases, palavras com significado. Então, me dá, eu quero. Quando você coloca que essa criança já consegue falar mais de 2 palavrinhas com função, então após os 12 meses, quando ela está chegando nos 2 anos de idade, então ela está no desenvolvimento ok, desenvolvimento normal. Mas aí ela fez todo esse desenvolvimento, quando ela chega nos seus quase 24 meses, poxa, meu filho parou de falar, mas ele falava. Aí começa aquela situação de você sentir que a criança está parando de falar. É uma queixa comum e é uma característica comum dentro do aspecto do autismo. O aspecto, ele é um transtorno, Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse transtorno, uma das características é esse atraso de fala ou começou e parou de falar. Mãe, se você tem um filho que com 1 ano não está falando palavras soltas, palavra com significado, palavra com função, e com 2 anos também não está se desenvolvendo, então a gente tem sim que colocar e procurar um fonoaudiólogo e procurar uma equipe multidisciplinar. Vá no médico, procure um neurologista, um neuropediatra e ele vai lhe dar essa orientação e esse acompanhamento. O transtorno do aspecto do autismo, ele não tem exame de imagem ainda, nem laboratorial. Ele é comportamental através de uma equipe multidisciplinar. Então, através da equipe, a gente consegue esse diagnóstico. E quem faz parte também da equipe multidisciplinar é o fonoaudiólogo, justamente por a criança com aspecto ter esse atraso de fala. Tá bom? Então é importante a gente estar nessa questão da linha do desenvolvimento, nessa questão da criança estar sendo acompanhada e passar com uma equipe, porque o atraso necessariamente não pode ser o autismo e o autismo muitas das vezes não tem também a questão do atraso. Então, para isso, a mãe precisa estar em acompanhamento para a gente já entrar em intervenção. Mesmo que a criança ainda não tenha um diagnóstico, se seu filho está com 1 ano, não está tendo palavras soltas, passou de 12 meses, também não consegue mais de uma palavra, ele precisa estar em intervenção. Precisa entrar numa terapia de estimulação de linguagem, principalmente com a fonoaudióloga, tá? Então, procure o seu fonoaudiólogo, procure para que ele faça esse estímulo e lhe oriente. Porque a gente precisa de orientações por pais. Como tratar? Porque essa criança nessa faixa etária, ela vai estar sendo trabalhada com as onomatopeias, que são palavras com sonzinho. E também palavras com significado. Então, a gente, muitas das vezes no estímulo, a gente coloca o cachorro como uau-uau. Olha o uau-uau. Então, au-au, olha o uau-uau. Então, você consegue palavras pequenas, e com significado. E aí, como é que o uau-uau faz? Uou, 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 e começa a colocar sonzinhos. Então, é muito legal você fazer esses estímulos, sempre olhando. Então, no aspecto, uma das características é esse transtorno, é esse atraso de fala. E também
a questão da apraxia de fala. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre a apraxia de fala, então é interessante você estar dando uma olhada para a gente compreender o que é a apraxia de fala. E a apraxia de fala, ela faz parte, muitas das vezes, ou não, da característica do TEA. Então, por isso, a questão dessa criança, quando está com esse padrão, que ela não se desenvolveu na questão de linguagem oral, é importante sim passar com o fonoaudiólogo. Espero aqui ter dado um pouco dessas informações. Também tem um vídeo falando do estímulo de linguagem, como estimular essa criança a falar mais, tá? Começar esse desenvolvimento de linguagem, porque esse pai, ele precisa estar falando na frente, baixinho, se abaixar, fique na direção do seu filho, converse com ele, principalmente logo nos 6 meses. Nos 6 meses, até mesmo antes, você já tem que estar conversando, né? Então, eu sempre oriento a minha mãezinha que na barriga já começa a conversar com aquela criança, estimular a questão auditiva. Após o nascimento, começar a conversar olhando para o seu bebê. E aí você já começa a observar se aquela criança está tendo contato visual. Com 6 meses, você faz o estímulo de linguagem também. No banho, uma dica bem legal é você passar a mãozinha no braço e começar, olha o bracinho do bebê, fazer uma massagem, uma limpeza, sempre conversando com esse bebê, principalmente tendo esse olhar. Com os 6 meses que você escutar o balbucio, bababá, mamamá, aquele som gutural da criança, você já começa a intensificar essa questão de estímulo com brincadeiras, com brinquedos. A partir daí a gente já fica em alerta para o desenvolvimento da linguagem. Falou papai? Falou mamãe com 12 meses? Ok. Que aí essa característica, sim, ela está no protocolo que a gente coloca para o TEA, para o transtorno do aspecto do autismo. Então, hoje eu falei um pouco da fala com o aspecto do autismo. Mas, de qualquer forma, aqui no canal tem um monte de vídeo bem legal para você acompanhar, tá? Um super beijo e um abraço da Fono. Tchau, tchau!